Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal, eu sou o Izzy Nobre. E se você gosta do meu trabalho aqui, a única coisa que eu te peço é deixa um joinha, clica no sininho para que você não perca nenhum vídeo, me segue nas redes sociais para que a gente possa bater um papo. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é um pouco mais sério do que eu geralmente costumo abordar aqui nesse canal. Eu, frequentemente, quando o assunto é um pouco mais, sabe, uma parada mais trágica, eu, às vezes, fico meio em dúvida se eu devo abordar aqui, porque, afinal de contas, eu sou o cara que escreveu um livro chamado Todo Dia Tem Uma Merda. Talvez eu não seja a pessoa mais séria para falar de alguns assuntos mais sérios assim, mas estão me pedindo tanto que eu decidi atender o povo que paga as minhas contas. Vamos falar aqui sobre a morte de Jordan Neely, que foi agora considerado, na verdade, um assassinato. O que aconteceu? Mais ou menos 2 semanas atrás, de 1º de maio, e sim, eu sei que eu tô um pouco atrasado, mas nesse caso talvez tenha até sido benéfico demorar um pouco para cobrir o assunto, porque teve alguns desdobramentos que tornam a história um pouco mais complexa. Jordan Neely, um homem desabrigado, negro, de 30 anos, entrou num metrô em Nova York e estava gritando com os passageiros, tendo aparentemente uma espécie de surto psicótico, falando que iria machucar as pessoas no trem, apesar de não ter de fato atacado ninguém, e dizendo que estava com muita fome, estava com sede, está cansado de tudo, está pronto para morrer, não se importa se for colocado na cadeia, dando a entender que pelo menos na cadeia ele teria um teto, ele teria comida e tal. Foi nesse momento que Jordan Neely foi abordado pelo seu suposto assassino. Eu digo suposto porque, apesar do caso estar sendo nesse momento lidado como um homicídio, eu tenho quase 100% de certeza que esse não vai ser o veredito, mas já já a gente chega lá. Foi nesse momento que Jordan Neely foi abordado por Daniel Penny, um ex-fuzileiro naval americano de 24 anos, que aplicou um mata-leão por trás, os dois caíram no chão e ele ficou lá segurando o cara enquanto as pessoas observavam, o sujeito lá que filmou estava filmando, e algumas pessoas começaram a interagir um pouco com a situação. Boa parte dos passageiros pareceu apoiar as ações do Daniel Penny, até porque estavam com medo, não sabiam o que esperar do Jordan Neely. Talvez alguns soubessem, porque depois ficou mais evidente ao longo de que as notícias foi se desdobrando, a gente foi conhecendo mais detalhes da vida do rapaz. Ele era conhecido na região por fazer esse tipo de coisa. Ele tinha 42 passagens pela polícia, a maioria coisa trivial, que é comum à população desabrigada. Quando o cara mora na rua, frequentemente ele vai acabar se envolvendo com a polícia dessa maneira, a gente sabe disso. Mesmo que a gente dê uma passada de pano e a gente reconheça que uma pessoa desabrigada vai ter muitas passagens pela polícia, a polícia tende a antagonizar bastante esses moradores de rua, mesmo compreendendo essa nuance. 3 dessas passagens são bem sérias. Ele teria agredido fisicamente e sem provocação mulheres nesse metrô de Nova York. Nova York é uma cidade gigantesca. Mas não seria de todo absurdo que algumas pessoas ali reconhecessem. Geralmente as pessoas estão no mesmo lugar, nos mesmos horários, as pessoas que transitam ali, tipo, no mesmo horário para voltar do trabalho e ir pro trabalho, você acaba meio que conhecendo os personagens típicos que transitam esses lugares. Não sei se era o caso do Daniel, que o sufocou, não estou afirmando que é por isso que ele resolveu agir com força. O cara tinha o treinamento militar, viu alguém agindo de forma errática e decidiu tentar controlar a situação. Vários passageiros começaram a ver que o cara estava se debatendo muito, ele estava sendo sufocado há muito tempo, instruíram o cara a aliviar um pouco, mas aparentemente ele não quis fazer isso, continuou tentando manter o controle lá. Acabou que Jordan Neely veio a óbito, ele faleceu. Inicialmente, a promotoria de Nova York não achou necessário acusar formalmente o Daniel de assassinato, mas isso acabou mudando e ele foi acusado de o que a jurisdição gringa chama de second degree manslaughter. Manslaughter seria algo próximo a um homicídio culposo, onde você não teve intenção de matar, mas a morte foi a sua responsabilidade, foi o resultado das suas ações. Então ele foi preso e a esfera conservadora, por motivos compreensíveis, tá vendo esse cara como um herói. Afinal de contas, ele é ex-fuzileiro naval, então tem passagem pelas Forças Armadas, o que já coloca esse cara em status de herói para os conservadores. Doaram mais de 2 milhões de dólares para o seu fundo de defesa legal, incluindo o artista Kid Rock, que ultimamente só aparece na mídia fazendo esses conservadorismos. 2 milhões de dólares. Então, eu tava vendo a foto dele sendo preso, cara, e é por isso que eu falei no começo, eu duvido muito, eu vou ficar muito surpreso se esse cara for condenado pelo crime do homicídio culposo lá. Porque, em primeiro lugar, como eu falei, esse status de ex-fuzileiro naval já o coloca na visão conservadora como um herói, a priori já, né? Já parte daí. Ele não usou uma arma de fogo para matar o cara, então isso também vai contar muito em seu favor. Foi um combate ali mão a mão em que ele estava tentando controlar alguém que estava antagonizando os passageiros. A defesa dele vai focar no fato de que o cara tinha muitas passagens, já tinha agredido outras pessoas. Vai ser muito difícil convencer um júri de que o cara fez foi além da definição de legítima defesa. Ou não, talvez, né? Porque ele não estava atacando ninguém. Cara, é complicado. Mas eu não acho que o nova-iorquino médio, onde esse julgamento vai acontecer, vai ficar do lado do cara que tinha tantas passagens, que estava gritando, que estava
aparentemente jogando lixo nas pessoas, dizendo que não se importa em morrer, de ir pra cadeia. Isso soa como alguém que tá descontrolado. Já era sabido que ele tinha muitos problemas mentais, e aí é onde a história fica realmente complicada. Porque a despeito de tudo isso, a gente tem que entender que ninguém faz as coisas num vácuo. E a história do Jordan Neely, a despeito dos crimes que ele cometeu, pelos quais ele é responsável, é bem triste. A mãe dele morreu quando ele era criança, foi assassinada pelo parceiro que era abusivo e tal. Ele passou boa parte da sua juventude pulando de casa em casa, né, de lares adotivos temporários e tal, morou na rua. Ele imitava o Michael Jackson na Times Square, onde você vê vários artistas ambulantes, né, dançando e fazendo outras coisas para ganhar dinheiro. Então o cara tava na merda completa, foi uma vida muito infeliz. Isso inevitavelmente acaba levando o cara para uma vida de vício e crime. Não tô passando pano pro que ele fez, ele ainda é responsável pelas coisas que ele fez, sem dúvida nenhuma. E quando o pai dele, defendendo o filho, natural, disse que ele era um rapaz bom, um homem bom e tal, não sei o quê, sabendo da ficha corrida do cara, eu não sei se eu concordo que eu chamaria de uma pessoa boa, mas eu tô ciente de que as condições em que ele estava imerso realmente levam a esse tipo de tragédia. Alguém comentou aqui no chat, porque eu estou nesse exato momento ao vivo mais uma vez. Eu quase exploguei a câmera, cara. Olha os adesivos que eu comprei lá em Fortaleza. Ao vivo na Twitch. Essas lives são gravadas com a participação da galera que foi contribuindo com os seus comentários, trazendo mais informações, links e o caralho. Se você quer ver esses vídeos sendo feitos em tempo real, se você não quer esperar para me chamar de burro desinformado nos comentários do vídeo, e sim quando eu estou gravando, entre lá no meu site roxinho. Eu não sei mais se pode falar o nome desse negócio, não pode. Tem tanta coisa, a gente ouve tanta coisa. Enfim, a vida do cara foi uma desgraça. Alguém aqui no chat comparou com a vida do rapaz responsável pelo sequestro do ônibus 174 em 2000 lá no Brasil, e tem algumas similaridades, mas é bastante distinto. Em primeiro lugar, porque ele não foi morto pela polícia, e eu acho que quando alguém é morto pela polícia numa situação em que não era necessário o cara ter tomado um tiro, por exemplo, eu sou bem mais incisivo. Entendeu? Se tivesse um policial matado o cara as mesmas circunstâncias, igualzinho, mas em vez de ser um passageiro que foi lá e tentou segurar o cara, ser um policial que entrou e deu um tiro no cara, o comentário aqui seria bem distinto, porque da polícia eu espero muito mais. Se você é polícia, você é um representante do Estado, com uso legítimo de força, armado com arma de fogo, e você não controla bem a situação, eu acho você muito mais responsável. E eu acho que o júri vai pensar na mesma coisa. Se um policial tivesse atirado no Jordan Neely, a situação estava resolvida. Esse cara estava preso, estava fudido e já era. Tem a dinâmica racial da coisa que tá rendendo comentários, porque o Daniel Penny é branco e Jordan Neely era negro. Então, obviamente, tem essa questão também. Os grupos usuais que falam sobre essas questões estão se pronunciando e tal. E é complicado pra caralho, bicho. É uma situação que realmente é simplesmente uma tragédia. Teria sido melhor se esse cara não tivesse passando fome, tivesse na rua desabrigado. Essa é a realidade sistêmica que a gente existe, infelizmente. Essas pessoas, frequentemente, quem está na rua, especialmente na América do Norte, a prevalência de doença mental entre a comunidade desabrigada é altíssima, o que parece sugerir que, sem tratamento, sem suporte, pessoas que, infelizmente, são neurodivergentes, assim, eu sou neurodivergente, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem me conhece não deve estar surpreso de forma nenhuma, eu tenho um toque. Quem me vê falando um monte de merda no Twitter, sem parar, obcecado com o assunto, hiperfoco, o nome disso, tem um nome pra isso, não é só chatice. É chato, mas tem um motivo. É muito difícil controlar esse tipo de impulso. Então eu entendo muito bem que pessoas neurodivergentes às vezes fazem coisas que são vistas como antissociais ou que os prejudicam. Eu entendo isso, né? Não é fácil viver com esse tipo de coisa. Então, é complicado pra... Bicho, é uma situação realmente complicada. É uma tragédia. É uma verdadeira tragédia. Como você pode ver, é uma situação muito complexa. Você tem um homem que foi abandonado, sofreu violência toda a sua vida, teve a mãe assassinada pelo parceiro abusivo, não teve mãe nem teve pai, morou na rua, passava fome. E aí é complicado, porque se você vai tentar entender que essas circunstâncias vão naturalmente deixar a pessoa mais predisposta a trilhar um caminho de crime, né, ainda mais quando você considera todos os problemas mentais que o cara tinha, muita gente vai interpretar isso como você simplesmente tirando toda a responsabilidade que uma pessoa tem. E é óbvio que não é o argumento. Eu não digo que porque eu tenho transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou toque, eu sou irresponsável pelos meus atos, criminalmente. Não é assim que funciona. Mas eu acho importante entender as duas coisas. Naturalmente, a galera que tende mais ao lado conservador, ao lado da direita, não quer ouvir nada disso, odeia a ideia, o conceito de que o meio pode levar uma pessoa a cometer esse tipo de coisa. Então vai ser mais uma guerra cultural. E já tá o caso, como eu falei, 2 milhões de dólares arrecadados para a defesa legal dele, que sinceramente eu não acho, eu posso pagar, queimar a língua. Eu não acho que isso vai ser necessário. O cara, estando desarmado, o
a vítima, infelizmente, né, tendo todos esses históricos de agressão contra passageiros do trem, né, vai ser bastante fácil para a defesa argumentar que o cara achou que ele estava fazendo o que era necessário para garantir a segurança dos outros passageiros. E o público de Nova York, especialmente os mais velhos, que lembram da época em que Nova York era tipo crime né, comendo solto, níveis quase brasileiros, essa galera não tende a ter muita empatia com pessoas como o Jordan Neal. Então eu duvido muito que esse cara vá preso, duvido muito. Vou ficar extremamente surpreso. Mas o que você acha? Coloque, como sempre, seus comentários aí embaixo, participe da gravação dos vídeos lá na Twitch, me siga nas redes sociais para que a gente possa conversar. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Mano, esse cabelo branco aqui tá foda, meu Deus do céu. Meu irmão, será que eu vou ter que... Não, olha isso aí, tô oficialmente velho mesmo. Acabou, velho.